Eu botei 140 no meu carro, ia largar de frente com o caminhão, para ter certeza que ia dar certo. Eu percebi que eu precisava de ajuda no dia que eu tentei tirar minha vida. O que é ser homem? O que um homem deve fazer? Homens têm voz? O modo de ser das masculinidades influencia diretamente a saúde física e mental dos homens, seu bem-estar, autocuidado, vínculos comunitários, afetando suas famílias e o ambiente social. São comuns altos índices de mortes, violências e abandonos associados aos homens, destacando a necessidade de transformar esse cenário. A diversidade sociocultural impacta nos modos de viver de cada homem em seu território. Denomina-se gaúchos os homens filhos deste estado, localizado no extremo sul do Brasil. Fruto de mais de 10 mil anos de história, iniciada pelos povos indígenas da região, somado às influências dos portugueses, espanhóis, negros e imigrantes europeus e do Oriente Médio, o homem gaúcho é figura complexa. Sua identidade é marcada pela miscigenação, por batalhas territoriais e busca constante de liberdade. Este espírito de luta faz com que o gaúcho seja visto como forte, destemido e bravo, com um profundo sentimento de orgulho e pertencimento à sua terra. Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou a pior tragédia de sua história. Uma enchente devastadora que afetou 478 municípios. O Vale do Taquari, localizado no centro do estado, foi a região mais atingida, após enfrentar 3 grandes enchentes em menos de um ano. Mais de 120 mil pessoas foram diretamente impactadas no vale. Em algumas cidades, bairros inteiros foram arrancados pela força das águas. Vidas se perderam, levadas pelo rio ou por soterramentos. Especialistas estimam vários anos de dedicação para que a recuperação do estado e de seus prejuízos econômicos sejam superados. De que formas os gaúchos viveram essa emergência? Na cidade de Colinas, com cerca de 2.400 habitantes, as enchentes e os deslizamentos atingiram 58% do território. Ainda assim, contabilizando todas as catástrofes climáticas do ano, o município não registrou casos de desaparecimento e morte de pessoas. As cheias mesmo, eu comecei a acompanhar desde 83, que aconteceu a primeira grande cheia que eu acompanhei. Esse vai ser o nosso novo normal. A gente tinha o rio como um instrumento de lazer, né? A gente ia lá, tomava banho, pescava. E hoje a gente, além disso, a gente tem ele como um instrumento de muita violência. 42 anos que eu moro ali, nunca entrou água lá em casa. E agora a questão de 9 meses, aí foi 3 vezes, né? A primeira que pegou para valer mesmo, não conseguimos tirar tudo tão ligeiro, perdemos tudo na primeira, né? E também a amarga experiência. A última, a Helena não quis, minha esposa não quis mais voltar lá, de maneira nenhuma, né? Eu, durante toda a minha vida, eu tentei investir aqui na minha propriedade para ter um futuro garantido, né? E hoje eu estou aqui, como vocês podem ver, sem mais nada. O rio destruiu tudo. O que se manifestou foram as ovelhas. Ovelhas se afogando, a pior coisa do mundo. Pior coisa do mundo. Eles gritam que nem uma criança. Então, é muito difícil, após a enchente, o que fazer agora? E muitas vezes eu pergunto, valeu a pena? Ao dar voz aos homens de Colinas, identifica-se em suas experiências um forte laço comunitário, acesso a serviços de saúde e implementação de 2 programas especificamente voltados para os homens, o Pré-Natal do Parceiro e o Clube do Bolinha.
peguei a depressão, eu não sabia mais onde é que ir, né? Eu estava no fim, né? No buraco. Queria me enforcar. A corda estava pendurada. Deu uma chamada que não era para fazer, né? Eu desisti, né? Eles me internaram, né? 2 semanas, né? Depois, quando eu voltei, eu disse para a Angeli por que os homens não podiam ter o grupo. Aí, uns dias depois surgiu, né? O grupo do Bolinha, né? Como ele era muito depressivo, muito, e ele bota, assim, tudo em cima de mim. Era tudo culpa minha. Então, eu comecei a ter crises de pânico, assim, que eu passava, às vezes, 1 hora, 2 horas. E o meu marido, então, não tinha a paciência ou o pensamento que tinha que me ajudar. O que mais ele falava era o suicídio. Porque eu vou e porque a culpa é tua, porque isso aí, né? E isso me machucava muito, sabe? Em janeiro de 2022, eu perdi a esposa com a Covid. Aí eu aluguei aqui na entrada de Colinas uma casinha bem pequena. Aí veio a enchente, levou tudo que eu tinha, me perdi na bebida, abandonei o emprego. Cheguei a tentar tirar minha vida. Eu sempre falava que depressão é coisa de quem não tem o que fazer. Hoje eu não falo mais. A gente entra em depressão e não percebe. E acredito que tem poucos que percebem que precisa de ajuda. Um dia ela disse, eu não venho mais, o pai está muito diferente, muito bravo. Pai, me doía. Mas eu tentava mudar, eu não conseguia. Sabe o que é? Tu tenta, eu sei que eu estou errado, eu preciso mudar e tu não consegue. Brabo. Foi me pegando, eu fui me calando. Quando vê, eu assobiava mais na rua, as pessoas passavam por mim, às vezes eu esquecia de cumprimentar, coisa que eu não faço. E aí eu tive que pedalar bonito até voltar ao normal de novo. Em 2016, o Ministério da Saúde instituiu a Estratégia Pré-Natal do Parceiro, para efetivar um dos eixos da política nacional e atenção integral à saúde do homem. Já o termo 1000 dias foi apresentado pela primeira vez à comunidade científica em 2008, passando a ser utilizado em Colinas em 2017. Grupos como o Bem-Gestar, o Clube do Bolinha, são iniciativas do município, criando espaços de voz, de instruções e de convivência voltados à saúde integral do homem. Essas iniciativas ofertam serviços que auxiliam na ressignificação das masculinidades. Então, o 1000 Dias é um programa que surgiu em 2017, aqui no município de Colinas, e nós começamos ele a partir de um grupo de gestantes e a gente foi expandindo esse programa à medida que os anos iam passando. Em 2021, a gente notou que tinha uma peça que estava sendo deixada de lado, que era o parceiro, que era o pai. Então a gente dava muito enfoque para a gestante, o cuidado da criança, e a gente via aquele pai ali meio perdido naquele ambiente. Então a gente implementou o pré-natal do parceiro em 2021, entendendo que este é um momento sensível, inclusive para a mudança de comportamento do homem para consigo mesmo. Muitos homens vieram nos trazendo a necessidade de ter um espaço deles, onde eles pudessem conversar sobre assuntos que faziam sentido para eles, né? E assim se criou o Clube do Bolinha, então, e esse Clube do Bolinha já vem, então, desde 2022, né, de uma forma muito perene, ele vem quinzenalmente, e hoje nós temos, inclusive, o pedido desses homens de que isso passe a ser semanal também, porque eles entendem que eles têm muito mais a falar, né? O Clube do Bolinha, ele é um grupo que vem para atender essa demanda de homens que por vezes estão em alguma situação mais difícil, situação de depressão. O agente de saúde às vezes percebe que é um homem que está mais só, porque na grande maioria eles já são aposentados, eles ficam mais em casa. Então elas trazem essa percepção delas, às vezes que é lá no domicílio, às vezes é o colega lá no consultório, o médico que avalia e vê que é um paciente que teria indicação e ele já lança o convite, ou é a enfermeira, o dentista, o nutricionista, então fica muito aberto para os demais colegas também fazer o convite, né? Nós do município de Colinas sentimos
uma dificuldade lá em 2021, depois da pandemia, de como poderíamos auxiliar os homens, né, em algum programa específico para apoio a esse grupo de pessoas que estavam passando por uma certa dificuldade aqui no nosso município. Iniciamos 2 programas. O Clube do Bolinha iniciou lá em 2021, pós-pandemia, com apenas 3 ou 4 componentes que sentiram essa dificuldade e que a gente pôde apoiar. E hoje, após 3 anos, já estamos com em torno de 15 homens participando, buscando alternativas, buscando soluções para os seus problemas, e mostrou que durante todo esse período, pós-pandemia, pós-catástrofe, durante essas catástrofes da enchente, também conseguimos dar um apoio muito especial a esses homens, pois eles também, a maioria deles, foi muito atingida durante todo esse período das nossas enchentes. Também em 2021, instituímos o programa do pré-natal do parceiro. Além do parceiro fazer parte de todas as visitas, de todo o acompanhamento do pré-natal, também nós disponibilizamos uma atualização da caderneta de vacinação do parceiro, é um acompanhamento médico, odontológico, psicológico, também do parceiro durante o pré-natal, e isso faz com que a gente melhore toda uma condição de saúde dessas famílias e faz com que esse parceiro também se interesse muito mais para fazer todo o acompanhamento do pré-natal. E hoje a gente colhe esses frutos de todo esse trabalho, porque estamos com 100% dos parceiros, homens, participando de todo o pré-natal. Esse ano tivemos 100% dos pais acompanhando o parto dessas crianças. Esse acompanhamento do pré-natal do parceiro tem feito com que os partos naturais tenham aumentado de em torno de 20%, 25% para mais de 65% no nosso município. Também temos índices muito bons na questão da amamentação exclusiva pelo leite materno com essas mães. E isso é algo que nos deixa muito orgulhosos. Isso é resultado de um trabalho que se faz para toda a família. Antes da enchente, antes de maio, em setembro do ano passado, eu tinha desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático. E eu desenvolvi isso por causa da chuva de setembro. Mesmo fazendo todo o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tomando medicação, eu cogitei o suicídio. Planejei, meu filho já tinha nascido e estava tudo planejado, tudo pronto. Seguro de vida, plano funeral, estava tudo pronto. E daí nessa enchente aí de setembro que deu, eu estava grávida. E daí que eu acho que ele já viu que já era demais para mim também ver ele naquele estado. E daí ele procurou ajuda. Todo sábado ele ia conversar, né, com o psicólogo. E ele voltava uma outra pessoa, sabe? Porque ele colocava para fora isso. A paternidade é um momento em que o homem também está preparado e ele está mais aberto a mudar hábitos a favor daquela criança e daquela gestante. E o psicólogo também faz parte das atividades coletivas dentro do grupo Bem-Gestar. Então o psicólogo é um profissional que circula dentro do programa também. Então, se o psicólogo notar que tem alguma fragilidade em relação àquele casal, em relação àquele indivíduo, ele vai fazer o acolhimento e vai fazer o direcionamento individual. Estímulo da vida comunitária, de saída do isolamento, enfrentamento de depressão e participação em atividades promotoras de vida parecem salvar vidas masculinas em Colinas, impactando direta e positivamente em suas famílias e comunidade. Eu acho que se eu não tivesse entrado no Clube do Bolinha, tudo seria mais difícil para mim. Para mim foi uma grande ajuda. Toda vez é um aprendizado, sempre tem coisa nova. Cada um fala o que já passou, os problemas que teve, como conseguiu superar. Acredito que não tem nenhum que não teve depressão já ali no grupo. A gente procura fortalecer um outro. A depressão é uma caminhada longa, não é do dia para a noite. Como sou dirigente sindical também, eu preciso cuidar das outras propriedades, preciso dar atenção às outras propriedades que vêm lá no escritório pedir ajuda
mesmo sabendo que eu fui um dos mais atingidos, mas eu preciso dar um olhar para aquelas famílias que também perderam gado e tudo mais, né? Nós temos um apoio muito grande aqui do nosso posto de saúde. Nós temos reuniões de saúde mental. Eu acho que isso é fundamental, né? Para essas pessoas, para eles mudar um pouco o seu jeito de pensar, né? Que não está tudo perdido. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que ir por esse lado, né? Incentivar eles um pouco de novo, né? O bom do Clube do Bolinha é que nós temos confiança um no outro. Eu posso chegar lá e falar o que eu quiser. Tem gente que chora, tem gente que lembra da esposa, outros perderam filhos, graças a Deus, saí do buraco, né? Sozinho, muitas vezes eu acho que se tu não é forte, tu não sai. Então, assim, se criou um vínculo, né, uma amizade entre eles, né, e uma coisa que é bem bacana e que a gente sempre conversa muito no grupo é a questão da ética, do sigilo, né? Então, de assuntos que às vezes eles trazem que é deles, né, que são situações particulares, e o quanto a gente nota que existe uma segurança em eles poder falar e que eles sabem que isso vai ficar no grupo. Não era tão feliz que nem agora, eu estava triste, né? Desde que entrei nesse grupo, eu tô ficando, a gente se alegra, né? Dá ânimo, né? Todo mundo que entra se sente bem, né? Primeira vez não acha bom, mas na segunda vez eles adoram, né? Sempre tem um palestrante que vem palestrar, né? E cada semana a gente aprende mais coisas, né? Eu sinto falta quando uma semana não tem, né? Sente muita falta, né? A pessoa desanima, né? Parece que falta uma coisa, né? E com a entrada do grupo do Bolinha e o coral do CRAS, ele aprendeu que o mundo de fora existe, não só o mundo de dentro. Porque nós éramos um casal fechado, só dentro de casa, nós trabalhávamos e dormia. Hoje a gente pode dizer que nós temos um pouco de vida. Esses grupos salvam muitas pessoas. Eles tiram muitas pessoas dessa depressão, dessa angústia, desse medo da vida que todo mundo está tendo, sabe? Não vai existir nenhum curso que vai te preparar para ser pai. O que vai te fazer um pai é o dia a dia. Mas tu vir com uma base, com uma formação, assim, é importante, sabe? Tu não tá 100% perdido. Primeiramente, ele me transformou, foi o psicológico. Ele preparou para tudo aquilo que eu nem sequer imaginava que ia acontecer depois do nascimento. E eu entendi que o papel do pai no pré-natal é muito além de só estar junto. Tu tem que participar, tu tem que te dedicar, porque muitas coisas que eles ensinam ali é para a vida inteira tu vai levar aquilo, né? Eu acho que o pré-natal do parceiro ajudou muito nele porque tira esse preconceito de eu sou homem, não preciso disso, não preciso fazer exames, né? E daí assim ele já foi mudando o pensamento dele. Não, tem ajuda, eu posso recorrer a essa ajuda, né? Hoje ele é um grande pai. Tudo isso que ele passou, todo o acompanhamento, isso vai refletir no Thomas de forma de que ele vai ver que o pai dele tá bem. Que o homem é muito machista. Não quer dar o braço a torcer que tá com problema, tá com depressão. Tudo que tu investir na saúde tem retorno bom. As pessoas que têm depressão, o município puder formar grupos que nem esse, é muito bom. Em 2023, 80% das mortes por suicídio no estado foram de homens. Taxa de mortalidade cerca de 4 vezes maior do que a das mulheres. O suicídio, problema de saúde pública, está diretamente vinculado à depressão e ansiedade. Implementar e fortalecer programas voltados aos homens é um investimento não apenas em vidas, mas uma ação inteligente para a sustentabilidade econômica e social. O Clube do Bolinha foi um espaço formador dessa segurança para os momentos de crise. Nós sabemos que em catástrofes, em grandes catástrofes como as que nós vivemos a partir de setembro, que muito provavelmente em cerca de 30 dias nós teríamos suicídios. E nós sabemos que de cada 4 suicídios no Brasil, 3 são de homens. Logo, a probabilidade de ser um homem a se suicidar ou tentar se suicidar era muito maior. O que eu percebo são homens mais preocupados, sim, com a família,
mais encorajados em dar um suporte emocional para aquela mãe e para aquela criança que também está passando por aquele momento de catástrofe, de tragédia. E eu acho que eu também vejo os homens mais implicados com a comunidade. O salvamento de vidas aconteceu lá naquele momento, mas a gente continua salvando vidas, evitando que essas pessoas se suicidem, porque muitas pessoas estavam naquele limite para cometer o suicídio. Não tem uma pessoa mais importante que a outra, é todo um conjunto de ações que fazem com que as coisas aconteçam de uma forma que a gente não perca vidas, né? No Rio Grande do Sul, a população masculina totaliza mais de 5,2 milhões de pessoas. São muitas vozes a serem ouvidas e compreendidas. Muito embora o evento emergencial seja o mesmo, cada território, cada contexto, cada população vivenciou, foi atingida de uma maneira distinta. E o projeto busca, então, compreender essas experiências específicas para promover uma presença direta nesses territórios, promover ajuda humanitária e buscar atingir o seu objetivo, que é a criação de um programa que possa favorecer políticas voltadas aos homens em diferentes territórios, em diferentes contextos e também em diferentes situações emergenciais. O que fica evidente a partir dessas experiências vivenciadas pelos homens que eles conseguem compartilhar nas pesquisas é que existem investimentos que são imensuráveis do ponto de vista dos seus resultados, do ponto de vista daquilo que pode significar numa transformação, num apoio para a vida daquele sujeito, daquele homem, e que acaba, assim, repercutindo na sua paternidade, na sua relação como cônjuge, na sua relação como filho, avô. Implementar programas voltados aos homens em diferentes situações emergenciais pode favorecer numa escala multinível, desde auxiliar no cuidado da saúde física, da saúde mental, qualidade de vida, e isso acaba repercutindo em toda a família e toda a comunidade na qual este homem está inserido. Em situações de emergências, é necessário investir nas pessoas, garantir que todos, homens, mulheres e crianças, possam seguir adiante e reconstruir suas vidas mais fortes e resilientes. As vozes dos homens e de todos nós clamam pela vida.